Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos ter mais uma noite maravilhosa, que abordaremos o assunto de liderança com uma nova perspectiva, uma nova visão, uma ótica diferenciada, para agregar ainda mais valor ao conhecimento que todos estão adquirindo. Vamos aproveitar esse tempo para mandar os aviãozinhos aí. Eu estava enviando para alguns amigos e amigas que eu achei interessante travar conhecimento desse assunto. E em breve nós receberemos o meu grande amigo, um grande irmão, o coronel do Exército Alessandro Lopes, é palestrante também, coach, e vamos comentar um pouco, vamos falar um pouco aqui sobre a importância das conexões para o desenvolvimento de uma liderança de alta performance. Eu vou dar uma checada aqui se o Alessandro ele já se encontra na sala e em breve eu vou convidá-lo. Então, pessoal, aproveita a oportunidade para mandar aviãozinhos aí para as pessoas que você acredita que vão curtir, que vão se interessar pelo assunto de liderança. E em breve o coronel Alessandro estará conosco aqui na sala. Um outro detalhe, aproveitem a oportunidade para fazer perguntas, tirar dúvidas. O Alessandro é um grande amigo, é um coronel de infantaria da turma de 1995, com uma vasta experiência como instrutor de escolas militares, e é um local que trabalha muita liderança ali na origem, né? Vamos aproveitar, olha aí, o Alessandro eu acho que acabou de entrar. Bom, mais uma vez, né? Sejam bem-vindos, gratidão pela presença de vocês, por disponibilizarem um tempo para ouvirem um pouco de conhecimento relacionado à liderança. E como eu falei, nós vamos falar da importância das conexões. Deixa eu dar uma olhada aqui quem já entrou. Nossa, vários amigos. Perfeito. Alessandro está aqui já. A Gisele. Bom, Gi, seja bem-vinda. Manda um abração para os seus pais, para o seu irmão. Celeste, boa noite, Celeste. Tudo bem? A Celeste está em Brasília. Muito bom, Celeste. Que bom que você entrou aqui. Meu pai está aqui, ó. Desligou a TV. Bom, pai, hoje o enfoque é outro. Olha aí, a Giovana, seja bem-vinda. O Alessandro, a Marizão. Eu espero que vocês gostem, como eu falei. Façam bastante perguntas, mandem comentários, manda coração, envie o aviãozinho pro pessoal. Olha aí, obrigado, Celeste, obrigado. Eu não sei, Celeste, se você lembra aquele projeto que eu te falei de liderança, já iniciei, já ministrei treinamento. E hoje eu comecei as gravações de videoaulas para lançar um curso na plataforma, provavelmente do Hotmart. Mas vamos lá, né? Eu vou convidar o Alessandro para nós iniciarmos aqui a live e vocês vão curtindo aí. Olha aí, Celeste, é isso mesmo. E tá maravilhoso, hein? O treinamento presencial, esperamos melhorar a questão da pandemia, né? A situação da pandemia. O mês passado estava desafiador, mais ainda. E graças a Deus, a semana passada conseguimos realizar. Muito excelente. E eu me neguei a fazer o treinamento online para o pessoal, porque eu achava que comprometeria o resultado. E eu falei, eu quero entregar resultado, tá? Então é isso aí, vamos lá. Cadê aqui? Procurar o Alessandro aqui para fazer o convite. Ok. Alessandro, você consegue fazer o convite aí?
chamada aí, que aqui eu aceito. Você já entra na sala e a gente já começa a falar sobre esse detalhe importante da liderança. Aí, tá? Enviei a mensagem. Procurei aqui, mas não estou encontrando, meu amigo. Manda de novo aí, por favor. Boa noite, Paula. Boa noite, Paula. Tudo bem? Como está Fortaleza? Tá com muita chuva aí? Eu não recebi aqui, Alessandro. Você tem como mandar novamente, por favor? Vamos ver aqui. Bom. Não está aparecendo para mim. Você consegue pedir novamente, Alessandro, para a gente dividir a tela e começar a passar conhecimento aqui para o pessoal, para aqueles que estão aqui na live. Olha aí, muito excelente. Então hoje foi aquele dia maravilhoso, né, em Fortaleza. Vim falar que há uns tempos atrás estava nublado. Pessoal, lembrando essa questão da liderança, a liderança de alta performance, ela exige algumas características por parte do líder. Então, inicialmente, é lembrar, enquanto aqui o Alessandro não manda novamente, lembrar que um líder, para desenvolver as qualidades de alta performance, ele tem que estar atento, tem que conhecer muito bem o seu liderado. Ele tem que estar preocupado em desenvolvê-lo. Para isso, ele precisa ter uma comunicação muito assertiva. Eu costumo dizer que o líder de alta performance, um líder de sucesso, um líder que é extraordinário, além dele ser aquela pessoa inquieta, né? Porque ele precisa ter estratégias vencedoras, ele ser aquela pessoa que está querendo sempre fazer o produto mais rápido, né, com menos tempo, com mais qualidade e gastando menos. Ele também está sempre estudando os processos, está verificando se tem uma forma mais rápida também de realizar as atividades. E o principal, para ele ter aquela equipe, que a estratégia vencedora é um dos pilares, para ele ter a equipe motivada, que é o outro pilar, e a equipe capacitada, uma equipe competente, ele precisa conhecer muito bem a equipe dele. Ele precisa trabalhar essa equipe para desenvolver, para atender às reais necessidades dessa equipe. Nós vamos conversando aqui, enquanto eu não cadê? O Alessandro está tentando enviar. Eu vou tentar por aqui também, viu? Aí a Paula comentou aqui, né? Eu sempre falo que o líder de alta performance são excelentes por serem constantes. É isso mesmo, Paula. A constância faz parte, né? E costuma-se dizer, até o Medeiros também comenta muito, que entre a capacidade técnica e aquela questão da disciplina de se manter constante, né? A constância, todos que conhecem bem sabem que a constância é mais importante. Vou tentar por aqui, vamos ver. Boa noite, Emanuel. Selva, muito excelente. Falando de Altamira. Olha aí, deu certo agora. Até que eu acertei aqui, né? Chutei certo. Eu estava mandando boa noite, gente. Tudo bem? Um prazer. Estava acompanhando aqui, Reginaldo. E estava mandando a solicitação, mas ela ia e não completava. Não sei o que é. Mas o importante é que estamos aqui, conseguimos. Está me vendo bem, me ouvindo bem aí? Perfeito. Pô, legal que você estava falando de alta performance, de equipe. Agradecer a presença aí da Leda. Tá com audiência boa aí do teu pai também, Reginaldo? Pois é, né, cara? Pô, para mim, olha, pessoal, vou falar uma coisa para vocês, hein? Para mim é gratificante fazer uma live e ter o meu pai presente, tá? Porque meu pai,
eu estou em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, e o meu pai se encontra em Paulo Afonso, na Bahia, né? Então, é lá no Nordeste, no sertão do Nordeste, ali próximo a Alagoas, e para mim é uma honra, um privilégio, uma satisfação muito grande. Ele sabe o quanto eu honro e respeito toda a história de vida dele, todo o sacrifício, todas as batalhas. Eu falei para ele há alguns dias atrás, há um tempo atrás, o quanto eu honro e respeito, e o que eu sou hoje, muito devo a ele e à minha mãe. Então, eu tenho que agradecer sempre. Gratidão, meu pai, e gratidão por estar aqui. Gratidão a todos. E aí, Alessandro, então fala um pouco de você, Alessandro. Você é meu convidado. O que você tem a me falar? Sua história, sua vida, sua carreira. Primeiro, agradecer essa oportunidade, esse convite, né? A gente estamos alinhados nesse tema, nós dois, sobre liderança. Show de bola. Chegamos a uma fase legal da carreira, no último posto da carreira que a gente pode planejar. E a ideia, né, Reginaldo, é exatamente pegar os ensinamentos que a gente teve, transformar isso, que a gente possa ajudar outras pessoas, outros líderes, não passar as mesmas dificuldades que a gente, melhorar os caminhos, né? Se a gente puder ajudar, puder transmitir algum conhecimento, né? Que você tem uma experiência muito legal de carreira, você viu no Haiti, tropa operacional, eu tenho uma experiência na parte de ensino, né? Que eu estava olhando assim, fazendo um flashback, muito tempo em escola, né? E escola respira liderança, né? Que a gente tem que ensinar aqueles jovens a liderarem outras pessoas, né? Às vezes, em momentos complicados, em momentos de tensão, né? Hoje nós estamos vivendo momentos de tensão, momentos de pandemia, onde muita informação, muito desencontro, e quando alguém olha para uma pessoa e que passa assim, uma confiança, fala, pô, posso acreditar nessa pessoa, que ela vai me dar um caminho, uma orientação, isso é muito bonito. Então, agradecer a presença, entrou aqui o pessoal especial aqui também, o Wagner Messa, que foi um grande palestrante, um mentor também. Tenho muita gratidão, viu, Wagner? Obrigado por você estar aqui com a gente. E vamos conversar, né, Reginaldo? Então, o tema conexões, né, de sucesso, acho que a gente pode falar bastante sobre isso, você pode complementar, a gente pode trocar ideia, levar isso aqui num bate-papo, porque eu estava lembrando, Reginaldo, quando a gente estava lá no início da nossa formação, os instrutores olhavam muito aqueles alunos bons de nota, né? Aqueles alunos inteligentes, em termos racionais. E depois a gente foi percebendo que aqueles alunos que faziam as melhores conexões com os companheiros, que tinham mais camaradagem, que tinham desenvoltura na comunicação, que tinham um controle emocional melhor, eles superavam aqueles alunos que eram só assim, vamos dizer, tinham a facilidade na parte intelectual. E aí a gente está falando de um dos pilares, né, da liderança, que é o controle emocional, que vai permitir que você tenha conexões, realmente conexões de sucesso, que vão te levar para outro nível, não é isso? Pô, Alessandro, perfeito, é exatamente isso. Eu estou lendo aqui um comentário da Paula. A Paula também fala de liderança, ela tem uma perspectiva muito boa, ela tem um conhecimento muito bom. E ela falou aqui, né, o complemento do que ela falou anteriormente, né, a questão da disciplina, o exemplo, uma comunicação clara. É perfeito, tudo alinhado. E tem um detalhe, Alessandro, é interessante esse tema, pessoal, dessas conexões, né, de sucesso para desenvolver a liderança pelo seguinte. De uma maneira geral, nós falamos assim, eu estava comentando ali inicialmente, dos 3 pilares, né? O líder tem que ter estratégia vencedora, tem que ter uma equipe motivada, tem que ter uma equipe que é capacitada, né? Uma equipe competente, que sabe o que vai fazer. Não adianta ele ter estratégia vencedora, com a equipe motivada, se o liderado dele não sabe como fazer, como realizar a tarefa. Caiu...
Cadê o Alessandro? Volta aí, Alessandro. Deixa eu chamar ele novamente aqui. Então, pessoal, vamos aguardar o Alessandro, mas assim, não, chamei. Estamos de volta. Opa, então deixa eu arrumar aqui. Ok, Alessandro. Então, eu estava falando, né, que não adianta ter a estratégia vencedora, ter uma equipe motivada, se o pessoal não é competente para realizar a tarefa. Pessoal, se acontecer isso, os teus liderados, tua equipe, teu time vai fazer besteira. Desculpe o termo, ressignifiquem, mas eles vão fazer coisa errada, porque eles não estão capacitados, e o líder tem que ter essa noção. Aí o pessoal, Alessandro, costuma perguntar assim, mas, coronel, se é tão simples assim, por que aqui algumas pesquisas elas mostram que praticamente 95% das pessoas não estão capacitadas a liderar? Gente, de uma forma bem simples. Primeiro, porque não sabe disso. Ponto. Eu estou falando de uma forma bem clara, bem objetiva, bem precisa, né, bem prática. Não sabem. Por conta disso, normalmente, 3 fatores impactam de imediato no desenvolvimento da liderança, que atrapalham um líder nesse desenvolvimento da liderança. O primeiro é o comportamento do líder. Então, vejam que é uma das bases para esse desenvolvimento, tá? A inteligência emocional. E, na minha opinião, Alessandro, do que nós vimos na academia, como você falou, o pessoal, os instrutores estão valorizando ali a parte cognitiva, o resultado nas provas, tudo mais, mas nós percebemos, vejam bem, quando você aprende aquelas estratégias vencedoras, tem uma equipe motivada, uma equipe competente, e você domina esses 3 fatores, você vai conseguir desenvolver 2 coisas: persuasão e influência. Então, eu costumo falar assim, olha, se você quer estar lendo sempre sobre liderança, quer estar sempre atualizado, todo livro que você encontrar que falar assim, esse livro é bom para você desenvolver a tua persuasão, leia. Porque um líder faz isso. Como foi comentado aqui pela Paula, a disciplina, a comunicação assertiva correta, é exatamente ele falar para a equipe qual é a meta que tem que atingir, convencer, persuadir. E lembrando, persuadir é você convencer de uma forma que todo mundo saia lucrando. Se você fizer de um jeito que só um sai, ou só o dono da empresa e o liderado sai perdendo, isso daí é manipular, é diferente. Isso daí você não vai conseguir ir longe com o teu time, tá? E por que não consegue? Pelo tema que o Alessandro falou. Porque se você está manipulando o teu time, se você não tem inteligência emocional, se os teus comportamentos te atrapalham, você não consegue se conectar com o teu liderado. Veja a importância da conexão, né? Então, você saber se conectar, você quando for ouvir, você ouvir na essência, aquele estado de atenção focada, compreendendo exatamente a necessidade, compreendendo exatamente o que o teu liderado fala. O que você acha, Alessandro? Qual é o teu ponto de vista? Reginaldo, muito bom ouvir sobre isso, né? Muito bom falar sobre liderança, porque, principalmente na prática, né, Reginaldo? Tem um ponto que eu gostaria de falar, que está alinhado com tudo isso que você falou, esses pilares, que é uma coisa que fez muita diferença para mim, Reginaldo. Faz sempre diferença, que é o autoconhecimento. Perfeito. Eu acho que também, assim, se a gente não se conhecer, a gente não consegue conhecer também as limitações e os recursos da nossa equipe. Porque a gente começa a transferir, às vezes, as nossas limitações para a nossa equipe. E, na verdade, o líder tem que trabalhar seu autoconhecimento. Então, quando eu comecei a estudar, eu tenho uma gratidão grande, sim, pela teoria DISC, né? Porque ela começou a clarear e abrir portas, né?
vamos entender seu perfil. Como é que você se relaciona melhor? Como é que você se relaciona com a sua equipe? Então, quando veio a teoria disso, que eu comecei a aplicar em mim, mas não simplesmente por conhecimento, mas para realmente aplicar, ver os comportamentos que eu tenho que me atrapalham, ver as características que eu tenho, eu comecei a conectar, a gente está falando de conexão, eu comecei a conectar melhor com a minha equipe. Por quê? Autoconhecimento. Evitar situações que eu sei que gera conflito. Quando o líder ele começa, na verdade, o líder, na minha visão hoje, Reginaldo, a todos que estão assistindo aí, obrigado, entrou aí o Iago, abração aí, Iago. O líder ele tem que ser um facilitador. Ele tem que abrir, tirando obstáculos da sua equipe, para que aquela equipe consiga render mais e trabalhar. Então, o líder ele não pode entrar em competição, e a gente sabe, né, Reginaldo, que infelizmente, às vezes, tem líder que não quer ver o sucesso do liderado. Infelizmente, acontece. Né? E eu acho que aí é o contrário, ele tem que pensar o seguinte: como eu faço para tirar obstáculos, para que o meu liderado, a minha equipe consiga render mais e chegar realmente ao final do dia, final da semana, com aquela sensação assim, pô, essa semana valeu a pena, eu tive muito trabalho, mas eu tenho um líder em quem confiar que foi facilitando, abrindo portas, não é deixar de dar missão, de dar trabalho, não é nada disso, mas você capacitando a sua equipe para que ela se sinta mais em condições de cumprir qualquer tipo de tarefa, seja ela na administrativa ou uma tarefa prática. Então, quando eu comecei a estudar mais o autoconhecimento, comecei a descobrir mais as minhas limitações. E mais do que isso, Reginaldo, eu coloquei um vídeo, uma frase agora no meu Instagram, que o líder pode mostrar suas fraquezas. E é exatamente porque quando você demonstra suas fraquezas e limitações, a tua equipe também pode suprir aquelas limitações. Nós não estamos falando aqui de um líder ilimitado, nós estamos no estado aqui de evolução constante. E quando a equipe percebe, pô, o meu chefe, o meu líder tem essa dificuldade, onde eu posso atuar aqui para diminuir essa dificuldade, essa interferência? Quando a gente chega nesse grau de comprometimento com a equipe, com esse grau de relacionamento, de conexões, onde tem a confiança, tem o respeito, tem a colaboração, a gente chega no domingo e não fica preocupado da segunda-feira, a gente fica feliz de chegar na segunda-feira. Não é isso? É exatamente isso. Eu fui anotando aqui alguns assuntos que você abordou. Você foi muito completo. No autoconhecimento, né? Eu sempre comento isso, inclusive em processos de autoconhecimento. Quem já fez processo de autoconhecimento comigo sabe. É você se conhecer para você poder conhecer o teu liderado. Né? O Jung e o Freud, nos estudos deles, eles chegaram à conclusão que nós só conhecemos 10% da gente, 90% dos nossos comportamentos nós não conhecemos. Então, o princípio é mais ou menos assim, pessoal. Né? Primeiro, todos nós, primeiro eu tenho que me liderar. Eu tenho que me conhecer e me liderar. Para, a partir daí, pensar em conhecer o outro e liderar o outro. Aí você comentou do abrir caminhos, é maravilhoso. O John Maxwell, né, que é aquele mito mundial da liderança, ele fala assim que a equipe é que leva para a conclusão dos objetivos, das metas. Então, sozinho, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, olha a importância da gente abrir os caminhos e servir ao liderado, né? Desenvolver ele, atender ele naquela real necessidade que ele tem de crescimento pessoal. Você veja que até quando você vai orientar um liderado, dar um feedback de desenvolvimento, se você está com o coração aberto, querendo desenvolvê-lo, é algo que você está fazendo para melhorar o teu liderado, ele vai reconhecer isso. Né? E o mostrar fraquezas, né, entre outras coisas que você falou, tem até um trabalho da Brené Brown, acho que é uma americana. Ela escreveu um livro sobre... Não é deficiências, não, mas é voltado para fraqueza. Olha, ela tem um vídeo que é maravilhoso, pessoal. Depois vocês, quem tem meu contato, procura que eu mando para vocês.
que ela fala da pesquisa dela. As pessoas procurando aceitação fingem que são perfeitas, é isso mesmo, imperfeitas. É tipo a arte de ser imperfeita, ou você aceitar a tua imperfeição. Quando você faz isso, você se empodera. Então, líderes, gente que está aqui na sala, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, você aceitar que é imperfeito, você assumir teus erros. Você levantar a mão e falar assim, cara, eu não consigo. Tem um técnico de basquete, eu já fui um técnico de basquete americano, que ele falava assim que um bom líder e um bom equipe, um bom liderado na equipe é aquele que consegue completar a deficiência do outro. Ou seja, ele troca aquele paradigma, é uma mudança de paradigma. Ao invés de haver uma competitividade no grupo, um querendo ser melhor que o outro, é uma colaboração. Um bom combatente, um bom líder é aquele que completa a deficiência do outro. Isso eu acho maravilhoso, que está bem alinhado. Então, para isso, você tem que ser legítimo, né? Você tem que ter a coragem moral de mostrar a tua fraqueza. Eu vou ler algumas mensagens mandadas aqui no chat. O Humberto fez uns comentários aí. Pô, Reginaldo, fera. O Manja de Liderança. Obrigado, Humberto. Muito excelente. Eu quero falar para vocês, hein, gente? Eu não me canso de falar isso. Humbertão, cara, a gente estuda, tem um conhecimento prático, só que nós somos eternos aprendizes, cara. Nós estamos aprendendo a cada dia que passa, nós temos que ter a humildade. E olha, nós temos companheiros aqui. Cadê o Emanuel? Tá por aí, eu vi o 51 bis. Ô, Alessandro, Emanuel, um combatente que serviu comigo lá em Altamira, no Pará, quando eu era aspirante tenente. Então, conhece até o meu passado, as coisas certas e erradas, minhas decisões corretas e erradas. Então, o que acontece? Eu posso falar com toda a liberdade e com o coração aberto. Gente, muito do que eu aprendi de liderança foi com esses companheiros, meus liderados, em operações na selva, na montanha, em vários ambientes. Então, é por conta disso que eu falo, nós somos eternos aprendizes, eu continuo aprendendo, eu vou aprender com vocês. A Paula, às vezes, coloca algumas informações aqui que dão insights. Por isso que eu agradeço a todos vocês sempre. Paula colocou aqui, troca de conhecimento e aprendizado nessas lives tem sido primordial para todos nós. Gratidão. Ô, Paula, eu que agradeço, né? Nós agradecemos tua presença, tuas observações sempre pertinentes. Vamos aqui. Mais algumas informações. Tem uma frase, o Emanuel, né? Eu acho que é Emanuel, né? Colocou assim. Eu estou descendo aqui. Um líder com elo fraco, né? Alguém fraco, não pode dar fim a todo um trabalho ou uma dinastia. Tem uma frase, Reginaldo, que é interessante com relação à equipe, que a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Exatamente. E às vezes para isso o líder tem que conhecer, né, os elos. E às vezes a gente está na equipe, né, Reginaldo, Emanuel, Paula, que está aqui interagindo, obrigado aí. A gente tem que pegar aquele companheiro que está na equipe e às vezes desmotivado e puxar ele para cima. Pelo menos nós temos que fazer o esforço para isso. A gente estende a mão até o limite máximo e a pessoa que está naquela situação tem que estender a mão também para a gente puxar. Tem que fazer a parte dela, né? E muitas das vezes, né, a gente trabalhando em equipe, a gente percebe isso. E eu aprendi, às vezes, que é o seguinte, é uma verdade que acontece, às vezes a pessoa ela está no momento que ela não quer estar ali. Ela não é o problema com o líder, é o problema que ela não quer estar naquele momento, naquele local, seja naquele trabalho. E o líder tem que ter essa percepção, Reginaldo, de fazer com que a pessoa chegue aonde ela quer chegar e se realizar, mesmo que aquilo seja ela sair da equipe ou ir para outra profissão. Eu tive um caso desse no quartel, de um militar que eu era bem novo, talvez hoje eu tivesse tido até uma postura até melhor. Ele estava estudando para concurso, não estava feliz no nosso ambiente, e eu, naquela época ainda,
tive alguma dificuldade com ele, e depois eu comecei a entender, eu falei o seguinte, eu comecei a ajudá-lo a atingir aquela meta, porque a realização dele estava ali naquela meta, de ter uma outra profissão. Então, Entendi. quando eu comecei, olha, planeja o teu tempo, trabalha aqui no quartel, de tal a tal horário, direitinho, para quando você puder ir para casa estudar, você estudar com tranquilidade, senão você não vai estudar nem aqui e nem no quartel. Então, concentra aqui, faz bem feito, para você ter tranquilidade. O que eu puder fazer para você concluir essa meta, a gente vai fazer. Depois dessa conversa que eu tive com ele, Reginaldo, ele mudou a postura, ele passou a cumprir melhores as missões, e não preciso falar o resultado que ele passou no concurso. Tenho contato com ele até hoje, ele é feliz, porque a gente tem que ter essa percepção, o líder tem que ter essa percepção e realmente ajudar a tua equipe, seja a tua equipe na parte pessoal, profissional, que ela conquiste também suas metas. Isso é fundamental. Você se sente grato, você rende mais, você tem mais facilidade, mais disposição para trabalhar. Então, isso eu era capitão e hoje eu vejo, né, como é importante o líder perceber, dando atenção no comentário aí que o Emanuel colocou, né, dessa engrenagem que é a equipe, desses elos que tem que estar fortalecido e como a gente que está numa posição de liderança tem que estar atento a isso e, às vezes, uma conversa de 5 minutos muda todo um comportamento, uma postura, e aquela pessoa passa a ter até um sentimento de gratidão de alguma maneira que você tentou ajudar. Exatamente. Eu estou vendo aqui um comentário da Paula, ainda anterior. Há falhas na liderança em querer que a equipe desenvolva e dê resultados, sem saber o que vai fazer, como e quando, né? Falta trabalhar as habilidades, competências e como ter a maturidade, como está a maturidade da equipe. É isso mesmo, Paulo. Isso aí está muito relacionado à comunicação, aquela comunicação assertiva do líder. Ele conseguir passar com muita clareza qual é o propósito e qual é o objetivo, como é que vai conquistar o objetivo. Isso faz parte. Não adianta o líder achar que a equipe vai conseguir captar só na intenção dele. Muito excelente. Eu tinha anotado aqui, né? Isso já vai antes que eu esqueça, pessoal. O Alessandro usou o exemplo dele aí, a experiência que ele viveu, e eu falo assim, repetindo que um líder de alta performance ele tem que gostar de pessoas por causa disso. Eu falo que a cola que une os grupos, que deixa o pessoal forte, é o relacionamento. Então tem que se relacionar bem, ou seja, são as conexões. Exatamente o tema que foi colocado hoje aqui na nossa live. Então esse relacionamento é o que vai fortalecer o grupo. E como é que você vai desenvolver um relacionamento da tua equipe? Diálogo, conversa, foi exatamente o que o Alessandro falou. Então dou uma dica aqui. Líderes, vocês que têm grupos, vocês precisam reservar na agenda tempos para conversar com a tua equipe. E olha, pessoal, vocês conhecem o meu pensamento a respeito de liderança. Para mim, liderança é sistêmica. Então, isso daqui não é só no ambiente de trabalho, não. Isso daqui é no grupo de amigos, isso daqui é no grupo religioso, os grupos sociais que participam. Principalmente, gurizada, na família. Pessoal, tem que dar atenção, tem que reservar um tempinho para conversar com a esposa, conversar com os filhos. Sabe por quê? Porque se não der atenção, não vão ficar chateados comigo, não, tá? Ressignifica aí se alguém ficar magoado. Mas se você não der atenção para a esposa, para o marido, para o filho, alguém vai dar. Pode ter certeza. E pode ser que você tenha surpresas desagradáveis, tá? Com o marido, com a esposa, com o filho, né? Nessa de não dar atenção. Você se acha um líder top demais, que não precisa falar com ninguém. Então, vejam bem, é isso aí. Tá aqui, deixa eu mandar um perfeito, abração aqui para o Max, para o Ó, Adriano.
parceiraços, pessoas maravilhosas estão aqui assistindo. Você estava falando, Reginaldo, de maturidade, né? Isso. Como é importante a gente perceber a maturidade do liderado em termos de competência e comprometimento. Às vezes a gente pega liderado que ele tem muita competência, é muito bom, mas determinada fase dele ele está com pouco comprometimento. Ou seja, ele é muito bom no que ele faz, mas a fase que ele está vivendo, ele perdeu aquele comprometimento. E o contrário Perdeu, também acontece. às vezes até a motivação, né? Sim, e a gente vai ao longo da carreira, e você manter o padrão, assim, vamos dizer, ao longo da carreira, e o subordinado ele tem as mesmas dificuldades que a gente. A gente manter em alta Sim. performance na tua profissão 30 anos é desafiador, você tem que, né, manter sempre aquela motivação. Às vezes a gente pega, esses últimos anos, a gente estudando e analisando tudo, né? Tem um militar excelente profissional. Ele trabalha na parte de confecção de artes para a escola. Ele trabalha na gráfica. Aí você chega com uma arte para ele fazer. Ele faz um trabalho super caprichado. Mas o que começou a acontecer? Ele é muito bom tecnicamente, mas começou a cair na parte de comprometimento. E ele estava na minha divisão, né? Trabalhava na divisão de ensino. E o pessoal chegava para mim, coronel, fulano lá, ó, pô, já levei, já conversei. E aí a gente foi percebendo, então, o nível de maturidade, né? Quando ele está assim, muito técnico e pouco comprometido, alguma coisa por trás daquilo ali, mais profundo que a gente não consegue perceber. E foi com o apoio da seção de psicólogos que tem na ESA, descobrimos que por trás daquela desmotivação dele, tinham vários problemas familiares, com a mãe doente, com o irmão internado numa clínica. Então, né, Reginaldo, tudo isso que a gente está falando é sobre pessoas. As pessoas não têm divisão aqui dentro da cabeça, dentro do coração. Agora eu estou no trabalho, agora eu estou em casa. Né? Tudo é muito conectado. A gente passa muito tempo no trabalho, né? O trabalho, como eu falo, e você deve também falar isso, é um meio de vida, não é um meio de morte. A gente tem que trabalhar aí com satisfação, encontrar o nosso propósito sempre, seja no ambiente militar, no ambiente empresarial. Eu reparo muito nas pessoas, no comportamento hoje. Às vezes eu vejo uma pessoa aqui varrendo a rua de frente de casa e a gente vê uma dedicação em profissionalismo num trabalho simples, mas que a pessoa faz, e você vê que ela está feliz ali fazendo aquele trabalho. Está motivada, né? Engajada, comprometida. Comprometida, e você chega ali, cumprimenta e oferece uma água, e ela abre aquele sorrisão. Então, essas conexões que o líder tem que buscar, essas conexões, buscar ver o que toca realmente, porque a liderança ela já passou por vários períodos ao longo do tempo, liderança pelo capital, pela força do dinheiro, né? A liderança pela força em termos de guerra, em termos de uma nação mais potente que a outra. Hoje nós estamos falando da liderança que vai realmente fazer com que as pessoas andem lado a lado, né? Veio aquele livro do James Hunter, O Monge Executivo, ele falou, líder, você tem que servir, você tem que ser um líder servidor, você tem que andar do lado do seu liderado. Então, quando a gente para refletir isso, Reginaldo, para fazer essa live maravilhosa sobre liderança, sobre relacionamento, sobre conexões, como o líder influencia realmente a vida das pessoas. Se a gente soubesse, a pessoa que está numa função de chefia, de liderança, o poder que ela tem para influenciar a vida das pessoas e até a vida pessoal, com uma simples atitude, um cumprimento num bom dia, um feedback positivo para uma pessoa que fez um trabalho, e você chegar no final do dia, olha, legal o seu trabalho, muito obrigado, você me ajudou muito nisso, gratidão por você estar aqui e fazer parte dessa equipe. Olha a diferença que isso faz, meu amigo. É verdade. Muito excelente, Alessandro. Poxa, são observações muito pertinentes. Eu vou ler um pouco aqui. Eu gostaria de agradecer o meu amigo Ruena, que está aqui na live. O Ruena foi meu adjunto na missão do Haiti. Foi um anjo que Deus colocou na minha vida
salvou minha vida, que eu estava surtando naquela preparação. Já já estava quase ultrapassando os meus limites humanos. E o Ruena surgiu ali para poder me ajudar a contribuir, né? Temos vários exemplos aqui de companheiros. A Paula colocou aqui, perfeito, excelente, Coronel Alessandro, isso mesmo. Aí tem a pergunta do Emanuel, está lá a Paula novamente, o resultado do líder só vem depois do resultado da sua equipe, perfeito. Eu diria até mais, Paula, olha, Paula, deixa eu falar uma coisa para ti que você não sabe. Garanto que você não sabe. Se você souber, eu vou pagar 10 flexões para você. Não, 10 não, 500, porque era minha cota. Emanuel, lembra, Emanuel? Aspirante Reginaldo, quando vocês mexiam em forma? Ô, guerreiro, 500 flexões. Não era só 500, era a cota. Olha só, Paula, gente que está aqui na live. Essa questão da liderança servidora, ela é tão interessante que na academia nós temos o nosso ilustre, um militar que é uma lenda na área de liderança na academia, o Coronel Excher, Mário de Excher Neto, que nos transmitiu um conhecimento muito bom de liderança, e eu não tenho dúvidas que todos que passaram na época dele aprenderam muita coisa que colocaram em prática na tropa. Viu, gente, sabe o que acontece? Por exemplo, o tenente comandante de pelotão de infantaria, né? O Alessandro é de infantaria, eu também. Quando a gente está em operações no campo, que vai, por exemplo, avançar o rancho, vai comer, almoçar, o tenente, ele é o último que avança na linha de servir. Avançam as frações, os soldados com os cabos, com os sargentos dos grupos, o adjunto, e depois que todos passam, aí o tenente avança. Tá tudo dentro desse contexto, desse cenário da liderança servidora. A Mariana entrou. Fala, Mariana. Salve, salve. A nossa baby imbatível, muito excelente. Ô, Reginaldo, você me lembrou uma história. Sim. Você me lembrou uma história. Eu conversei com um ex-pracinha lá em Juiz de Fora, e um cara muito bacana, e ele teve realmente na linha de frente na Segunda Guerra. E quando o Brasil ele estava com a missão militar francesa, né? A gente pegou muita influência da missão militar francesa no Brasil. Então, nossa referência era a França. Quando os pracinhas foram para a Segunda Guerra, a referência passou a ser o exército americano, e é até hoje. Mas o que ele conta? Lá naquela época, já na Segunda Guerra Mundial, ele comparou os oficiais brasileiros, porque ele é um praça. Então, temos que falar sobre isso. Ele era um praça e observava os oficiais nossos, seus comandantes, e não por maldade, por falta de conhecimento, de desenvolvimento, de liderança, de preparação, os oficiais nossos avançavam na frente, avançavam em locais separados. E naquela época, na Segunda Guerra Mundial, o exército americano, os oficiais, já comiam a mesma comida dos pracinhas e avançavam no mesmo local junto com eles. Olha, nós estamos falando de 1944. Então, Reginaldo, ele voltou e comentou isso. Coronel, eu percebi muito, eu era major, na verdade, lá em Juiz de Fora. Eu percebi que a liderança americana era mais desenvolvida que a liderança brasileira. Por quê? Por causa das atitudes, do comportamento do líder, de entender o seguinte: pessoal, aqui nós vamos comer a mesma comida, onde a gente vai dormir é o mesmo local e nós vamos combater juntos. Então, o Brasil, quando voltou, ele reviu tudo isso aí, começou a ter como modelo não mais a missão militar francesa, mas a missão, o exército americano, que é uma referência, que é um exército que está em combate o tempo todo. Então, para a gente falar de liderança, postura do líder, Reginaldo, tem que passar alguma coisa em termos de credibilidade e de confiança. Porque quando perde a confiança, muito difícil a gente recuperar, né? A gente está ali e às vezes a pessoa que está nos olhando, ela tem um olhar crítico. Seja também como chefe, às vezes o patrão perde a confiança no chefe, e tem uma pesquisa que fala o seguinte, eu não lembro a fonte, mas 86% das demissões, a pessoa não se demite da empresa, ela se demite do líder. Por quê? Ela percebe que aquele líder
não vai satisfazer seus anseios profissionais, não é uma pessoa de confiança, não é uma pessoa que tem credibilidade. E isso a gente já verificou e a gente está realmente acontece. Ela não está insatisfeito com a empresa, ela está insatisfeita com o ambiente e com a liderança que ela tem. Exatamente. É uma pesquisa do Instituto Gallup. Ele fala que a maioria realmente ele pedem demissão do líder. É uma coisa. Chega a ser triste, né, pessoal? Tem líderes, gente, é porque vocês não acreditam, né? Ou talvez alguns já tenham vivido a experiência. Tem líder que dá medo no liderado. O liderado sente medo dele. O líder autoritário, prepotente, arrogante. O camarada, ele fica num verdadeiro estado de pavor quando vai para o trabalho. Então, o que aguenta? Chega uma hora que espana, né? O Alessandro usou aí com muita maestria um exemplo de um pracinha na Segunda Guerra Mundial, nos campos da Itália. Olha só, né? E a percepção que esse pracinha passou para ele. E eu até complemento, Alessandro. Na minha percepção, o que foi aquilo que ele viu dos oficiais, dos sargentos americanos? Nada mais do que conexões. Eles se conectavam mais com o soldado, o cabo, né? Que é exatamente o nosso tema. A Celeste colocou aqui, né? A coragem de ser imperfeito, da Brené Brown. É isso mesmo, Celeste, muito obrigado. A Celeste, ela busca o conhecimento. É uma amiga minha que está em Brasília. Na época que eu estava como subcomandante no Colégio Militar, ela estava como presidente da APM, fez um trabalho maravilhoso. E pense, uma mulher empoderada, com níveis de liderança de alta performance lá em cima. Muito show. Conhece? As mulheres estão, eu vejo no Colégio Militar, né? As primeiras de turmas, que são líderes de turma, líderes do Grêmio, as mulheres realmente estão muito empoderadas, se conectando, desenvolvendo a sua liderança. É maravilhoso. E aqui em casa eu tenho 3, Reginaldo. Como é que eu lidero essas 3? Eu que sei, tem um pessoal que fala assim, coronel, o pessoal aqui, Claudinei, se não me falha a memória, é também de Altamira, né, Claudinei? Dá um oi aí. O pessoal que está aqui de Altamira, que da época lá, não, mas o senhor tem uma ação de comando e liderança grande. Viu nada, cara, precisa ver ali a minha esposa. Manda até em mim, cara, imagina. A Celeste colocou aqui, tem TEDx dela também, tem uma palestra dela de 20 minutos, que é algo maravilhoso, documentário da Netflix. Oi, Emanuel. Aí, Emanuel. Tá aí em Altamira, atento. Tá dormindo não, né, cara? Vamos ver aqui quem comentou mais. Show. Quem falou show. Maximiliano. Boa dica. Paulo, isso mesmo, ajudar. Mesmo que a meta dele seja fora da empresa e outra área. Excelente dica. Não tenha dúvidas, Paulo, a gente transcende. É assim, não é só pra gente. Às vezes a meta dele é no outro ramo. E outra coisa, às vezes o teu liderado ele está sofrendo. Vejam bem, muitas vezes, muitas mesmo, as pessoas elas são chamadas, né, na empresa por conta das competências. Elas passam no processo seletivo, são selecionadas pelas competências. E normalmente são mandadas embora por conta de comportamento. E é como o Alessandro usou no exemplo dele, do amigo dele lá na fração que ele estava. Né? Às vezes o camarada está tendo aquele comportamento por causa de uma interferência externa. É a mãe, é um filho, é um irmão com problema de saúde, um pai, um familiar. Ou às vezes ele fala assim, cara, eu discordo disso tudo. Eu comentei sobre o colégio militar. Às vezes tem um militar que ele não está bem alinhado com os princípios. A gente tem que ter essa percepção, tem que ter esse carinho, esse amor de chegar lá, de entender, de conversar, de orientar e de saber, descobrir qual é a meta realmente, onde ele vai estar feliz, qual é o propósito que ele tem. E como o Alessandro falou, abrir caminhos, vamos abrir os caminhos para que essa pessoa conquiste. Porque naquele ambiente pode ser que ela seja um excelente profissional, mas naquele ambiente ele está sofrendo. E é o que eu falo. Lembra o segundo pilar? A equipe motivada. E motivação é ter prazer e não sofrer. Os índices toleráveis, acredita-se que seja o seguinte: ele tem que estar pelo menos 70% de prazer no trabalho.
e 30% ali de sanhaço, né? Pode ser uma situação desagradável ou outra, né? Correria, metas, tudo mais. Agora, se ele está sofrendo mais do que tendo prazer, alguma coisa está errada, tá? Só para conhecimento. Então, é isso mesmo, Paula. A Paula sempre com boas informações. Aqui, tem liderado que coloca desmotivação na responsabilidade do líder. Motivação é algo muito pessoal, né? Pode ter vários outros fatores. Sim, nós comentamos aqui do autoconhecimento, né? Aí eu deixo lanço aqui uma semente, uma ideia no ar. Quero plantar uma semente na mente de vocês. Olha, pessoal, uma pessoa, qualquer que seja, não precisa estar no ambiente corporativo, que terceiriza a felicidade, coloca a felicidade nas mãos de outra pessoa. Ah, eu sou infeliz porque o Coronel Reginaldo fez isso. Poxa, se ela fez isso, ela vai passar a vida toda infeliz. Até ela aprender a assumir a responsabilidade das consequências do que acontece na vida dela. Tá? Isso é autorresponsabilidade. Aí talvez, Paula, para um liderado desse, seja o caso dar um feedback de desenvolvimento, nesse sentido, o comportamento da autorresponsabilidade que falta nele. E eu sempre falo o seguinte, pessoal, quando for dar feedback, planeja antes. Faz aquele feedback que eu passei para vocês, aquele modelo, planeja e dá um feedback. Ah, não deu certo, não tem problema. Lembrem-se, vocês vão dar um feedback com o coração aberto, cheio de amor, que vocês estão querendo que ele desenvolva, que ele cresça, que ele melhore, essa pessoa melhore. Né? Então é isso. E é exatamente isso mesmo, viu, Paula? A experiência que você tem é muito grande. Olha aí, o Emanuel, lembro sim. Lembra do que, Emanuel? Coisas boas, né, cara? Faz favor, hein, não vai? Aí, poxa, obrigado, Emanuel. Melhor comandante que tivemos no primeiro pelotão, no Pelópolis, naquelas missões na Amazônia, muito excelente. Na época, aspirante, isso mesmo. Tentando acertar, né, Emanuel? Aprendi muita coisa com vocês, guerreirão. Celeste, a mulherada vai dominar o mundo, não tenho dúvidas disso, ainda mais essas mulheres empoderadas. Mulher de coronel em casa é general de brigada, Emanuel. É general, com certeza, isso mesmo. A Paula falou, entra a questão humanizada. Paula, perfeito. Você vê que essas conexões, relacionamento, você se preocupar com o teu liderado em fazer ele crescer, nada mais é do que uma liderança humanizada. Né? Por isso que eu falo, Paula, aquela questão, né, o pessoal todos, né? A questão do gostar de pessoas é isso. Você termina exercendo uma atividade humanizada, né? Porque tem que ser uma coisa que vem de dentro de você, tem que ser uma coisa original. Se você ficar forçando a barra, se for uma coisa mentirosa, se for uma coisa falsa, teu liderado vai perceber e você não vai conseguir ir longe. E vamos lembrar, pessoal, a gente consegue cumprir as metas e no quartel cumprir os objetivos, cumprir a missão por intermédio da ação dos nossos liderados. Sem eles, nós não somos nada. Não chegamos a lugar nenhum, tá bom? Estamos aí, a Gisele, grande abraço, minha querida. Gisele, você sabe que eu te amo, né? E sabe que eu vou tomar um puxão de orelha da Lia, né? Mas ela sabe que esse amor é um amor de irmão, tá? Te amo, guria. Ela colocou aqui o seu exemplo de líder. Obrigado, X! Mesmo depois daquele feedback tenso de desenvolvimento que você tomou lá em Cuiabá? Brincadeira, esquece esse negócio. As coisas do Pantanal morrem no Pantanal. É isso aí. O que mais, Alessandro? O que você tem mais? Muito. Te amo muito, guria. Muito excelente. O pessoal aí, o Campo Grande é 1 hora de diferença, né, Reginaldo? É sim, meu irmão. É 1 hora de diferença. Eu vejo que você tem, às vezes, na live, você tem que colocar, né? 1 hora do Mato Grosso do Sul, né? Isso. Tem que colocar. Gisele, amor de irmão e admiração. Admiração, respeito. Cara, eu honro e respeito muito o trabalho dessa menina. Foi conosco para o Haiti, com a missão ali, foi como veterinária, controle de zoonoses, fez um trabalho maravilhoso, sério, profissional, muito top.
Muito Sensacional. excelente. Reginaldo, eu acho que está chegando o nosso fim. Eu queria É agradecer aí. mesmo, ó, cara? Senão a gente não consegue salvar. Queria agradecer teu convite, agradecer a oportunidade de falar com a liderança aí, com a tua audiência também, com o teu pessoal. Mandar um abraço e agradecer realmente, dizer que foi uma satisfação e que sempre será um prazer a gente falar desse assunto maravilhoso, viu? Pô, obrigado, cara. Você ouviu o comentário da XL aí? Odeio aquele dia. Ainda bem que ela botou odeio aquele dia. Não, não odeio o senhor, né? Mas foi tenso. Meu, gente, eu falei ontem, olha, o Alessandro, ontem na live com a Mariana, eu comentei sobre os níveis de maturidade do liderado, que você falou da competência com o comprometimento, né? E abordei todos eles e os estilos de liderança, né? E eu falei, XL, minha querida, minha amada, eu comentei ontem, algumas vezes a gente tem que ter um estilo de liderança autoritário em alguns momentos de crise. Então, faz parte para resolver o problema na hora, que senão você fica enrolando muito e não resolve. Aí você vai, né? Dá aquela pancada um pouquinho mais forte e, pô, toca o baile. Mas você sabe, né, que foi um momento único e passou. Ô, Alessandro, você quer deixar uma mensagem final, meu irmão? Já deixei, meu amigo. Gratidão a todos. Um prazer estar aqui. Foi muito bom essa troca de conhecimento, que a gente possa fazer outras. E estamos sempre aqui estudando e desenvolvendo a liderança em casa, no trabalho. E é sempre uma satisfação. Gratidão mesmo. Obrigado. Show de bola, meu irmão. Muito obrigado por aceitar o convite. Foi uma honra, um privilégio, uma grande satisfação tê-lo conosco nessa noite. Pessoal, muito obrigado. Gratidão a presença de vocês na nossa live, aos comentários, às perguntas, essa interação maravilhosa, os coraçõezinhos que vocês mandaram. Olha, o Emanuel colocou, poxa, tão pouco tempo, né? É isso aí, Emanuel, a gente vai conversando. Quem sabe no futuro não resolve viajar para Altamira e a gente reúne aquele grupo forte de grandes irmãos da selva, porque, na verdade, foi isso que ficou, meu irmão. Daquelas conexões extraordinárias que nós fizemos, considerando já o tema de hoje, né? Colocou aqui muito excelente, a Eli, minha cunhada, colocou pouco tempo, a Paula, excelente conteúdo. O Cleiton, fala, Cleitão, boa noite, cara. Top. E aí, Cleito, tu tá aqui em Campo Grande ou tu tá lá em lá em Newark, Nova York? Marizão, boa noite, excelente, é isso mesmo. Gente, é isso. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez ao Alessandro, a todos vocês. Falar para vocês que hoje à tarde eu estava gravando uma videoaula, vou lançar um curso online, o Alessandro também deve lançar o mês que vem. Teremos novidades aí pela frente. Amanhã eu tenho uma live com uma amiga minha, Angélica, ela vai me convidar. Ela é Master Coach, trabalhou como anjo no meu curso, no meu Master Coach. Ela veio ministrar uma palestra há alguns anos atrás, não, ano passado, no início do ano passado, em Bonito, uma palestra sobre empoderamento feminino. É maravilhosa e ela viu minhas lives, o conteúdo que eu estou produzindo, e ela perguntou se eu aceitava um convite. Agora, gente, é o seguinte, a Angélica é Master Coach. Master Coach, esse pessoal Master Coach, é tudo Spirocation das ideias. Então, ela falou assim, olha, vai ser algo diferente, inovador, ninguém vai... Eu falei, caramba, ela vai me emboscar. Não quis nem dizer, quando eu colocar o flyer da live, vocês já vão entender. É completamente diferente, inovador, e eu não sei o que vai ter amanhã. Eu vou me preparar aqui, né? Fazer minhas orações e seja o que Deus quiser, mas pode ter certeza, vai ser muito agradável e eu conto com a presença de todos vocês amanhã, tá bom? Gente, grande abraço, uma ótima noite, um bom descanso, fiquem todos com Deus. Saibam, eu amo vocês. Fiquem com Deus, forte abraço.